Paz do Senhor, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possam estar abençoando a todos. Irmãos, eu vou contar aqui alguma experiência que eu tive com o Senhor no campo de batalhas espirituais. São muitas as experiências que eu tive com o Pai a respeito de batalhas espirituais. Mas hoje eu vou contar uma que são exatamente acerca da possessão de uma casa através de bonecos. Para você ter uma ideia, o que os demônios podem fazer numa casa a partir dos bonecos. E eu espero que você possa, com isso, absorver, não é? Absorver bastante tudo aquilo que nós vamos falar aqui e também entender o perigo da presença dessas imagens industriais, né, digamos assim, que são os bonecos, seja de plástico, seja de louça, seja de pelúcia, seja do que for. Estas imagens são um risco para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, para seus filhos, porque ela é um ponto de contato do mundo espiritual. Muita gente não sabe, mas isso é verdade. Os bonecos, eles são um ponto de contato entre demônios e as pessoas, entre demônios e aquela casa. Bem, eu estava pregando a palavra de Deus e numa igreja. E uma família me pediu que eu fosse até a sua casa. Pastor, eu preciso muito que o senhor vá até minha casa, porque está havendo algumas perturbações lá na nossa casa, enfim. E eu fui. Na verdade, eles não falaram para mim que estava havendo algumas perturbações. Eu vou até contar em outra ocasião, porque na verdade eles fizeram prova se o Espírito do Senhor estava mesmo na minha vida, porque eles não falaram para mim o que era, apenas disseram: pastor, preciso muito que você vá à nossa casa, orar em nossa casa. E aí eu fui, marquei um dia e fui. Quando lá cheguei, fiz uma oração e eles pediram que eu fui depois do culto, né? Eu já fui depois do culto. E aí eles disseram: fica conosco essa noite, pastor. Já nós jantamos ali. Você já fica por aqui mesmo, amanhã você vai. E eu então fiquei aquela noite. E nada aconteceu. Aí veio outro dia, eu fui lá novamente, fiquei com eles após o culto, orei e fiquei lá. Nada aconteceu. No terceiro dia ele me chamou novamente, eu fui novamente. Então vamos lá para casa, vamos jantar lá hoje e tal. Eu fui novamente. Naquela noite eu disse para Deus, conversei com o Senhor: o que está acontecendo nessa casa, Pai? Já é a terceira noite que eu venho para cá e eu não vejo nada. O que é? Irmãos, naquela noite Deus disse para mim: eu vou te mostrar o que está acontecendo aqui. E esses dias que você tem vindo para cá e está tudo quieto, não é nada mais, nada menos do que uma estratégia do diabo para te enganar.
Ele não se manifesta, está quieto para te enganar, mas eu vou te mostrar o que ele está fazendo nessa casa. A família sabia. A família sabia o que estava acontecendo. Eu vou contar logo de antemão, porque os irmãos não sabem. Mas naquela casa estava havendo uma manifestação poderosa de demônios. Eles andavam dentro da casa, era uma casa alta, uma casa de 2 andares, uma casa classe média alta, né? E esses demônios andavam, escada de madeira, e eles faziam barulho, toque, 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 subindo e descendo as escadas, andando por dentro da casa. Esses espíritos puxavam as pernas de alguns ali da cama, até isso eles contaram. Os demônios puxavam eles da cama, jogavam no chão. Outro foi lambido por uma... Ele disse que como se uma vaca tivesse lambido ele quando ele estava orando no quarto. Ele sentiu uma língua passar nas costas dele. Então veja que as manifestações eram manifestações tremendas dentro da casa. E outra, ninguém se entendia. Havia um espírito de contenda espalhado no meio deles. Era o pai, mãe, né, um casal, com mais 4 filhos e uma empregada que era prima da família, dos meninos lá. E tudo isso acontecia e eles não falaram nada para mim. Eles queriam saber se Deus iria me revelar. Eles queriam saber por que estava acontecendo essas coisas na vida deles. Ok, então naquela terceira noite, o Senhor disse, eu vou te mostrar o que está acontecendo. Aí Deus começou a me revelar. Começou a me revelar tudo o que acontecia naquela casa. E naquela noite, eu fui dormir. Quando de repente, irmãos, o Senhor me tira do corpo. O meu espírito se levanta e ele me tira do corpo. Porque o que eu iria viver era necessário eu estar fora do corpo. E ali, naquela hora, o Senhor me tirou do corpo, eu me levantei e veio contra mim 2 demônios. Mas a princípio, eles pareciam crianças. Nesse tamanho assim, como tamanho de criança. Mas o corpo não era de criança, o rosto não era de criança, nem era de gente. Era um rosto macabro. Eu nunca vi aquilo. Uma cabeça grande, desproporcional, o corpo todo deformado, como se fosse um anão, mas não era um anão, era um monstro, um pequeno monstro, não é? Que não era criança, que não era um anão, que não era gente. E veio aqueles 2 idênticos. Vieram os 2 idênticos, cabeça não tinha cabelo, né? Os 2 idênticos, aquela coisa deformada, e eles vieram contra mim. Aqueles 2 seres. O Senhor me tira do corpo para que eu pudesse vivenciar aquela experiência. Então aqueles 2 seres vieram contra mim para me agredir. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus. E eles vinham contra mim como quem fosse lutar comigo. E eu empurrava para lá, para cá, e clamando o sangue de Jesus, dizendo, Pai, tem misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. E comecei a repreender aqueles seres horríveis. 2 tipos de criança que não eram criança, do tamanho de anão, que não eram anões, enfim, com o rosto deformado, uma cabeça desproporcional do corpo, um rosto... Coisa mais horrível, que é até difícil de descrever. E eu comecei a clamar ao Senhor, e eles eram gêmeos, irmãos, eram gêmeos. E quando eu clamo a Deus e digo, Senhor, queima, 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 repreende, e era espírito contra espíritos, porque eles eram espíritos e eu estava em espírito. Eu não estava ali em corpo, eu estava em espírito. E aqueles demônios estavam com muita fúria de mim, aqueles 2 seres macabros. Mas eles não conseguiam, assim, me agredir, não conseguiram me agredir, me ferir, mesmo eu estando no espírito, não senti eles me agredindo, me ferindo.
ficou aquele impasse entre eu e eles, afastando eles de mim e repreendendo ao mesmo tempo. E de repente, irmãos, isso na porta do quarto, na entrada do quarto. Eu nem cheguei a sair do quarto, não. Eles ficaram na porta, eu não saía do quarto, meu corpo deitado lá, e eu aqui em espírito, em pé, estava lutando com eles, na porta, na entrada do quarto onde eu estava. E ali, de repente, o mais interessante acontece. Quando eu estou clamando, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, eles se transformaram em 2 grandes bonecos. Na mesma altura deles. Eles 2, de repente, caem no chão, na porta do quarto. E quando eu olho eles caídos no chão, eram 2 bonecos. 2 bonecos gêmeos. Como eles eram gêmeos. E os 2 bonecos eram aqueles, eu acho que alguns aí vão se lembrar, ou vão ter até de repente ter tido um boneco desse. Eram 2 bonecos gigantes, como se fosse bebê, como se fosse aqueles bebês sem cabelo, né, cabeça pelada, sem cabelo, aqueles bonecos de plástico, uma pele rosada, como se fosse de gente, mas 2 bonecos como se fossem bebês. 2 bonecos grandes, assim, dos 60 centímetros pelo menos. 60, 70 centímetros de altura. E eles caíram no chão e ficaram os 2, um do lado do outro, e se transformaram naqueles 2 bebês, aqueles 2 bonecos gigantes. E eu fiquei olhando e disse, meu Deus, o que é isso? Aí Deus falou comigo, esses demônios estão nessa casa, porque eles estão através de desses 2 bonecos, que são esses 2 aqui que estão diante de você. São 2 bonecos gêmeos que estão aqui na casa e que é preciso lançar fora, porque esses 2 bonecos, o diabo tem, através desses 2 bonecos, ele tem se conectado a essa casa. São objetos pelos quais o inimigo tem possuído essa casa. Ele possui esses bonecos e possui essa casa. Então a casa estava possessa por espíritos através daqueles 2 grandes bonecos, como se fossem bebês. Eu nunca tinha tido uma experiência dessa, irmão. Nunca. E aquilo passou, eu voltei para o meu corpo e amanheceu. Quando amanheceu, eu chamei a família e disse para a família, olha, o Senhor me mostrou que aqui tem 2 bonecos. Aqui tem 2 grandes bonecos gêmeos, como se fossem bebês, mas são 2 bonecos carecas, de plástico. Deus mostrou tudo certinho. Os 2 caíram na minha frente. Os 2 demônios se transformaram em bonecos. Então eu pude descrever exatamente como que eram. E eu chamei a mãe, né, os moradores da casa, e disse, olha, aqui tem 2 bonecos. É por isso que esses demônios estão aqui. Inclusive a família me agradeceu muito. Eles disseram que já havia trazido vários crentes até a casa deles para orarem e nada tinha acontecido. Os crentes não recebiam revelação nenhuma, tomavam o café deles, comiam o biscoito deles, iam embora e eles ficavam entregues àquela perturbação e ninguém podia ajudá-los porque os crentes que eles levaram lá, nenhum tiveram revelação nenhuma. E ela falou para mim, pastor, como eu fico feliz do senhor ter vindo aqui, porque o senhor recebeu a revelação verdadeira. E tudo que Deus me mostrou, que esses demônios estavam fazendo na casa, eles confirmaram. Aí, irmãos, eu perguntei, aonde estão esses 2 bonecos? Eles estão aqui na casa. Aí a irmã disse, olha, eu não lembro desses bonecos aqui. Não lembro. Aí chamou as meninas, filhas dela. Meninas, vocês lembram desses bonecos? São 2 bonecos carecas, né? Não tem cabelo na cabeça, aquelas cabeças limpas, como se fossem 2 bebês. E aí as meninas disseram, não mãe, eu não lembro. Aí começou aquele impasse, porque Deus me mostrou.
literalmente, os demônios se manifestaram e se transformaram em bonecos na minha frente. E eu pude ver os dois bonecos gêmeos, e eles eram cabeça pelada, inclusive eles ficaram sem roupa ali na minha frente, como dois bonecos mesmo. Aí as meninas disseram, não mãe, não lembro desse boneco. Aí começaram a procurar na casa. Procurar na casa. Aí olharam tudo e disseram, pastor, nós não achamos. Entraram nos quartos, eram 4 quartos, salas grandes. Enfim, elas procuraram e nada. Eu disse, mas o Senhor mostrou, eu vi os dois bonecos. Até nisso o diabo estava lutando com eles para não acharem os bonecos. Aí ela foi e disse assim, olha, tem um depósito lá no fundo do quintal, olha só, tem um quartinho lá que é de coisas velhas. Vai lá, menina, dá uma olhada. Elas foram, irmão. Quando elas chegaram lá, de repente lá vem as duas filhas dela, cada uma com um boneco. Irmão, eu fiquei surpreendido e assustado com aquilo. Exatamente os dois bonecos nos quais os demônios se transformaram e caíram na minha frente. Porque Deus queria dizer para mim que aquela casa estava possessa através daqueles bonecos, os demônios entraram naquela casa. Por isso os bonecos deveriam ser achados e queimados e lançados fora. De repente vem elas com os dois bonecos, da mesma forma, grandes, dois bonecos grandes, né, careca, sem pelo nenhum na cabeça, de plástico, daquela pele rosada, né? Elas trouxeram os dois. Olha, mãe, achamos, tá aqui. Aí foi que elas lembraram que, de fato, esses bonecos elas tinham comprado esses bonecos, elas tinham brincado com esses bonecos, mas fazia muito tempo e haviam lançado esses bonecos lá no depósito de coisas que eles lançam fora há muito tempo. E esse muito tempo, os demônios estavam dentro daquela casa, possuindo, perturbando dia e noite aquela casa, perturbando a paz deles, criando contendas entre eles. Naquela hora eu disse, esses bonecos precisam serem queimados, precisam ser destruídos e serem lançados fora, para que a paz entre na casa. E foi exatamente o que fizeram, irmão. Foi exatamente o que fizeram. Foi necessário queimarem aqueles dois grandes bonecos e lançarem fora as cinzas, para que a casa voltasse a ter paz. Muitas vezes você está orando na casa, você ora e o mal não sai, o mal não vai embora. Você ora no teu filho, o mal não vai embora. Você ora no teu marido, o mal não vai embora. Por quê? Dá uma olhada ao seu redor, dá uma olhada na sua casa. Vê se na sua casa não tem objetos pelos quais o inimigo está ligando vocês a ele. Porque o inimigo trabalha através de objetos indiretos, um desenho, um quadro, um boneco, um objeto que você recebeu dentro da tua casa. Qualquer coisa pode estar servindo a roupa, imagens em roupas, quantas crianças perturbadas, eu vou contar depois aqui, perturbadas por imagens que estão na roupa dela, na cortina, na cama, no berço. Então, é necessário limpar, é necessário tirar para que a sua casa seja livre. Se isso não acontecer, não adianta orar. A oração vai fazer com que Deus revele o que você tem que fazer para que os demônios saiam, para que a tua casa não mais seja posse de Satanás. Porque o inimigo tem possuído casas através de bonecos, através de brinquedos, através de imagens que estão em roupas, imagens feitas de louça, de pedra, de barro, de aço, feitas de plástico, não interessa. São objetos pelos quais o inimigo tem conexão com a família. E essa casa só foi liberta quando elas queimaram esses bonecos e lançaram fora, para que o inimigo não tivesse mais legalidade
dentro daquela casa. Tome cuidado, irmãos. Isso é muito sério. Os brinquedos do teu filho podem ser os brinquedos que o inimigo está usando para se divertir quando perturba a tua casa. Deus abençoe.